A paz de Deus a todas as nações do mundo e também a paz de seu Filho Jesus Cristo. Hoje, 4 de abril de 2024, para falar sobre a ressurreição da sétima cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. A paz de Deus a todas as nações do mundo e também a paz de seu Filho Jesus Cristo. Hoje, 4 de abril de 2024, para falar sobre a ressurreição da sétima cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que Deus permitirá que a segunda besta, que é o Papa Bento XVI, juntamente com Francisco, ressuscite nesse tempo do fim a sétima cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o Papa João Paulo II. Mas isso acontecerá no mesmo tempo que Deus enviará as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Mas, para verem que o que o Pedro estou falando é verdade, temos que analisar as Escrituras. Vocês estão vendo aqui atrás o brasão do Papa Bento XVI, que tem a concha, que simboliza o mar, o urso, que também simboliza a parte da primeira besta, de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Porque Deus fala que o Papa Bento XVI é o próprio dragão, o Papa Francisco, o falso profeta, e João Paulo II, a besta. Esses três são os três demônios de Apocalipse 16. Para vermos que a palavra de Deus não se contradiz e se cumpre, e vai se cumprir muito ainda, porque a palavra de Deus diz que essa primeira besta, Papa João Paulo II, será ressuscitado pelo Papa Francisco e Bento XVI, que são a segunda besta, no mesmo tempo que Deus vai enviar as duas testemunhas, os dois profetas de Apocalipse 11. Deus permitirá que esses dois profetas de Apocalipse 11 profetizem aqui na terra entre todas as nações por 3 anos e meio. Mas vamos ver
o que diz ali em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 9. A besta que subiu do mar. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, que é o diabo, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses depois que Deus permitir que ressuscite. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre cada tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adorarão essa besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quando Deus fala que a besta abriria a boca em blasfêmia contra Deus, significa que ele ensinaria as nações do mundo inteiro a prestar culto a vários nomes no mundo inteiro. Isso é abrir a boca em blasfêmia contra Deus. Mas vamos ler aqui um pouquinho antes sobre o dragão, que é o próprio Papa Bento XVI, e ver que o seu brasão tem a ver com essa parte da escritura em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 a 18. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então, vendo o emblema, o brasão do Papa Bento XVI, temos ali uma concha que simboliza o mar e também o urso que simboliza também a besta que subiu também do mar. A primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, de 7 cabeças e 10 chifres. Mas como eu, Pedro, falei, Deus permitirá que a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que é o Papa Bento XVI, juntamente com o Papa Francisco, ressuscite a sétima cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o Papa João Paulo II, no mesmo tempo que Deus vai enviar as duas testemunhas. Mas vamos ver então a parte que fala ainda da ressurreição do Papa João Paulo II. Ali em Apocalipse 17, versículo 8 a 11. 17, Apocalipse 17, versículos de 8 a 11. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Aqui é necessariamente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Deus fala que essa mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. São também 7 reis, 5 já caíram, dos papas de Bento XV até Paulo VI. Um existe, de João Paulo I, um existe e o outro ainda não é chegado, o 7º ainda não é chegado, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Deus falou que a 7ª cabeça duraria mais tempo que os outros, que foi o Papa João Paulo II. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição.
Por que João Paulo II será o 8º rei quando Deus permitir que a segunda besta o ressuscite? Ele será o 8º rei porque, sendo o Papa Francisco o falso profeta e o Papa Bento XVI o dragão, que é o diabo, entra em jogo de novo as 7 cabeças da primeira besta, na verdade a 7ª cabeça, que será ressuscitado pela segunda besta e se tornará o 8º rei. Porque quando João Paulo II ressuscitar, ele fará a todas as pessoas de todas as nações do mundo só poderem comprar ou vender se tiver a sua marca na mão direita ou na testa. Tanto crianças, como ricos, como pobres, escravos e etc. E onde fala que essa ressurreição será no mesmo tempo que Deus mandará as 2 testemunhas de Apocalipse 11, diz ali em Apocalipse capítulo 11, 7. Apocalipse capítulo 11, 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta, que é João Paulo II, que sobe do abismo, lhes fará guerra e os vencerá e matará. Por que essa besta, João Paulo II, através dessas nações fortemente armadas, vão fazer guerra contra 2 únicas pessoas? Para precisar fazer guerra vai ser com um pouco de sufoco, não é? Então, porque Deus vai dar poder para esses 2 profetas ferir a terra com tantas pragas quantas vezes quiserem. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo.